Segundo a lei de Ohm, uma bomba incendiária no cabeamento CA. Então, pessoal, aqui nós temos a fórmula matemática da segunda lei de Ohm. Proibido, o Rho. Então, aqui nós temos a resistência, que é igual ao Rho, multiplicado pelo comprimento dividido pela área. Então, isso aqui é proibido, ó. Proibido você aplicar para cálculo de cabeamento CA, corrente alternada, na temperatura de 20 graus Celsius. Aqui nós temos dois exemplos errados. Isso aqui está ocorrendo muitos incêndios no Brasil, principalmente nos estados do Sudeste, Norte e a parte do Centro-Oeste. Utiliza a voltagem 127 e 220. Aqui nós temos dois exemplos para uma queda de tensão de 4%, certo? Aqui nós temos aqui o cálculo matemática, condutor S, secção do cabo, 0.017 multiplicado por 34, multiplicado por 30 metros, multiplicado por 2. Nesse caso é 60 metros. Dividido por 220, queda de tensão de 4%. O cabo aí, ó, 4 milímetros. Você vai explodir o sistema. Então já houve muito incêndio por causa disso aqui, porque eles aplicam a segunda lei de Ohm. E nós temos o segundo exemplo, para uma tensão de 127 volts. Essa é a mais perigosa. 0.017 por 34, 30 metros por 2 dividido por 127, 4% de queda de tensão. 6 milímetros. É errado. Então os dois cálculos estão errados. Então esses cálculos, eles são apresentados, os engenheiros do Brasil que apresentam esses cálculos matemáticos aí na internet, certo? E tem vários exemplos aplicando a segunda lei de Ohm. Então, a segunda lei de Ohm não se aplica para a definição de bitola de cabos e proteção de circuito, certo? Então tá aí, certo? Aí já leram, entenderam? Então não se aplica segunda lei de Ohm para a definição de bitola de cabos e proteção de circuito. Vamos a seguir para o próximo exemplo. Aqui tem os fatores de... Nós temos outro exemplo, o mesmo exemplo, preste atenção. Aí eles recorrem, quando eles fazem aquele cálculo, eles recorrem para os fatores de correção, ó. Fatores de correção de agrupamento de cabos e temperatura. Então, esse agrupamento aqui está no banco dos réus, está no Tribunal de Justiça. Eles condenam o agrupamento de cabo. O problema não é agrupamento de cabo, não é sobrecarga. O problema é que os cálculos estão errados. Todos esses cálculos de corrente elétrica para dimensionamento de condutores estão errados no Brasil. Todos, eu estou falando todos. Aqui nós temos o exemplo, circuito monofase 220, 127. Aqui, ó, para 127, presta atenção. Temperatura ambiente 35 graus Celsius, 34 amperes, 127. Então a corrente de projeto é 34, que é o fator de correção de temperatura 0,94, que é para a temperatura de 35, multiplicado pelo fator de agrupamento, que está no Tribunal de Justiça, isso aqui, certo? Aí, ó, a corrente é 51,67. O que acontece? Quando eles encontram esse valor, eles vão lá na tabela e escolhem o cabo 10 milímetros. Então, é errado, ó. Errado, ó. Que explosão. Você escolheu o cabo errado. Você vê que 10 milímetros não dá para atender esse 51,67. É falsa. Aqui, esse resultado é uma corrente elétrica fictícia, chamada falsa. Quando você divide a corrente de projeto pelo produto dos fatores, correção de fator, aqui o 0,94, isso dá o nome de fator de correção de temperatura ambiente, e o 0,7 agrupamentos. Então, se você dividir a corrente de projeto pelos esses dois fatores, o resultado é uma corrente fictícia, que dá o nome disso aqui, corrente fictícia, falsa, ó. Falso, ó. Falso, tá vendo aqui?